No dia em que Carolina assinou o divórcio, os sogros comemoraram. Não fizeram festa, mas o alívio estava estampado nos sorrisos. Achavam que finalmente tinham se livrado dela. Só que no dia seguinte, Carolina voltou e fez uma revelação que transformou aquela comemoração no maior erro que eles já cometeram. Carolina e Lucas se casaram no civil numa terça-feira de março. Nada de vestido branco, nada de festa. Apenas os dois, as testemunhas obrigatórias e um buquê simples que ele comprou no caminho. Para Carolina, aquilo não diminuía em nada o que sentiam. Pelo contrário, era o começo de algo verdadeiro, sem falsidade, sem aparências. Os pais dela moravam no interior de Goiás. A viagem era longa, cara, complicada. Não fazia sentido trazer todo mundo só para assinar uns papéis. A gente faz uma festa depois, Lucas prometeu. Ela acreditou em tudo que ele dizia naquela época. No dia seguinte ao casamento, Lucas levou Carolina para conhecer melhor a casa dos pais. Ela já tinha ido lá algumas vezes durante o namoro, mas sempre de passagem. Agora era diferente. Agora ela era a esposa, a nora oficial. Mário abriu a porta. Olhou para ela de cima a baixo. Demorou mais do que deveria. Não sorriu. Apenas acenou com a cabeça e voltou para a sala. Irene apareceu logo depois, enxugando as mãos num pano de prato. O cumprimento foi seco. Um oi quase inaudível, um beijo no ar que nem chegou perto do rosto de Carolina. Lucas não percebeu, ou fingiu não perceber. Sentaram-se à mesa para o café. Irene serviu pão, manteiga, café quente. Não perguntou se Carolina queria. Apenas colocou na mesa e sentou. Mário folheava o jornal, fazendo barulho com as páginas de propósito. O silêncio era pesado, desconfortável. Carolina tentou puxar conversa. Falou sobre o trabalho, sobre como estava animada com a vida nova ao lado de Lucas. Irene respondeu com monossílabos. Mário nem levantou os olhos do jornal. Foi então que Irene soltou o primeiro comentário. Pareceu inocente, mas Carolina sentiu a farpa. Vocês se casaram muito rápido, né? Quase ninguém ficou sabendo. Lucas respondeu rápido, tentando aliviar. A gente queria algo simples, mãe, sem frescura. Mário dobrou o jornal e olhou direto para o filho. Simples é uma coisa, apressado é outra. Carolina sentiu o estômago apertar. Lucas desviou o olhar. Não respondeu. O resto do café passou em silêncio. Carolina comeu sem sentir o gosto de nada. Quando terminaram, Irene recolheu os pratos sem dizer uma palavra. Mário voltou para o jornal. Lucas levantou e disse que precisavam ir. No carro, Carolina segurou a mão dele. Eles não gostaram de mim. Lucas apertou a mão dela de volta, mas não olhou nos olhos. Eles são assim mesmo, meio fechados. Vão se acostumar. Carolina queria acreditar, mas algo dentro dela já sabia que aquilo não ia passar. Nos dias seguintes, Lucas sugeriu que visitassem os pais com mais frequência. Para eles te conhecerem melhor, justificou. Carolina aceitou. Queria que aquilo desse certo. Queria fazer parte daquela família. Mas a cada visita, o desconforto só aumentava. Irene nunca perguntava sobre a família de Carolina. Nunca demonstrou curiosidade sobre de onde ela vinha, o que os pais faziam, nada. Era como se Carolina tivesse surgido do nada. Como se não tivesse história, raízes, gente que importava. Mário era ainda pior. Fazia piadas sobre casamento relâmpago, sobre gente que se junta sem pensar. Sempre com um sorriso de canto, sempre olhando para Lucas como se dissesse: "Você sabe que eu tenho razão." E Lucas pedia paciência. Dizia que era questão de tempo. Que os pais eram de outra geração, que tinham o jeito deles, mas nunca os enfrentou, nem uma vez. Carolina começou a perceber que estava sozinha naquilo. Uma tarde, Irene preparou um almoço para a família. Chamou Lucas e Carolina. Quando chegaram, havia mais gente, tios, primos, amigos próximos. Todos cumprimentaram Lucas com entusiasmo.
Carolina recebeu olhares vagos, sorrisos educados, nenhuma conversa de verdade. Irene apresentou Carolina como a moça que casou com o Lucas. Só isso, não disse o nome, não disse nada sobre quem ela era. Carolina sentiu a humilhação queimar por dentro. Olhou para Lucas, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele apenas sorriu sem graça e mudou de assunto. Naquela noite, Carolina chorou no banho. Lucas bateu na porta, perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Mentiu, porque já estava cansada de ouvir que era questão de tempo, que ia melhorar, que ela precisava entender. Ela entendia perfeitamente. Entendia que para Mário e Irene ela jamais seria suficiente. E o pior de tudo, Lucas sabia disso. E escolhia não fazer nada. Os meses foram passando e a frieza de Mário e Irene não diminuiu. Piorou, mas sempre de um jeito calculado, disfarçado, difícil de confrontar diretamente. Quando Carolina chegava, Irene cumprimentava sem olhar nos olhos. Mário continuava sentado, apenas acenava de longe. Nada explícito, nada que Lucas pudesse usar como desculpa para brigar com os pais. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Carolina tentava se aproximar. Levava bolo que fazia em casa. Irene agradecia com um sorriso frio, mas Carolina nunca via ela provando. O bolo sumia e pronto. Outro dia, ela ofereceu ajuda para arrumar a mesa do almoço. Irene recusou. Não precisa, você é visita. A palavra doeu. Visita. Depois de meses de casamento. Mas os comentários eram o pior. Numa tarde de domingo, estavam todos na varanda quando Irene soltou, como quem não quer nada. Deve ser difícil para você, né, Carolina? Ficar longe da sua família. Tão longe assim. Eles nem vieram para o casamento. Carolina engoliu seco. Eles moram longe mesmo, mas a gente se fala sempre. Mário completou sem tirar os olhos do celular. Pois é, casamento sem família presente sempre deixa aquela sensação de que faltou algo, né? Lucas largou o copo na mesa com força. O barulho fez todos olharem. Carolina sentiu uma pontada de esperança. Pai, ela tá aqui. Não precisa. Mário levantou a mão, cortando. Calma, filho. Só tô dizendo a verdade. Não tô ofendendo ninguém. Lucas abriu a boca para continuar. Mas Irene tocou no braço dele, olhar suplicante. Ele hesitou. E então recuou. Deixa pra lá, murmurou baixo. Carolina sentiu o peito apertar. Ele tinha estado tão perto de escolher ela. Mas não escolheu. Lucas mexeu no copo de suco desconfortável, evitando o olhar de Carolina. Carolina sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Não ia dar o gosto de vê-la desmoronar. O importante é que a gente se ama, ela respondeu, segurando a voz firme. Irene sorriu de canto. Aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos. Claro, filha, claro. A palavra filha saiu da boca dela como veneno. As semanas seguintes trouxeram mais do mesmo. Mário fazia questão de contar histórias de outras mulheres que Lucas namorou antes, sempre falando alto, sempre na frente de Carolina. Aquela moça era tão educada, lembra, Irene? E a família dela, gente fina, pena que não deu certo. Irene concordava, suspirando. Pois é, nosso filho sempre foi muito querido, tinha muita opção. Carolina apertava os punhos debaixo da mesa. Lucas fingia que não ouvia. Certa vez, Carolina decidiu falar sobre o pai. Contou que Sérgio tinha uma empresa de transporte, que trabalhava com agronegócio, que era um homem sério e respeitado na região onde morava. Mário arqueou a sobrancelha. Transporte? Que tipo de transporte? Ele tem caminhões, faz entrega de grãos, insumos, essas coisas. Mário trocou um olhar rápido com Irene. Um olhar que Carolina não soube decifrar na hora, mas que ficou registrado na memória. Interessante, Mário disse, mas o tom deixava claro que ele não achava interessante coisa nenhuma. Irene mudou de assunto na mesma hora. Nunca mais tocaram no nome de Sérgio.
Carolina percebeu que eles não queriam saber de nada sobre ela. Não queriam conhecer sua história, sua origem, sua família. Para eles, ela era um erro, um desvio de rota na vida perfeita que tinham planejado para o filho. E Lucas continuava sem reagir. Uma noite, Carolina explodiu. Estavam em casa, só os dois, e ela não aguentou mais segurar. Seu pai me humilha toda vez que a gente vai lá, Lucas, e sua mãe faz pior ainda. Ela me trata como intrusa. Lucas suspirou, cansado. Eles são assim, Carol. Você leva tudo pro pessoal. Pro pessoal? Carolina sentiu a voz tremer. Eles nem encostam no que eu levo, falam de outras mulheres na minha frente. Me chamam de visita depois de meses de casamento. E você acha que eu que estou exagerando? Eles só precisam de tempo. E tempo? Carolina riu, mas era uma risada amarga. Quanto tempo, Lucas? Quanto tempo eu tenho que engolir desaforo calada, esperando que seus pais me aceitem? Lucas levantou irritado. Você quer que eu faça o quê, Carol? Que eu brigue com meus pais por causa de bobagem? Bobagem. A palavra caiu como um tapa. Carolina olhou para ele e percebeu. Percebeu que Lucas nunca ia escolher ela. Não contra os pais. Não de verdade. Ele voltou atrás. Tentou suavizar. Abraçou Carolina, pediu desculpas, disse que estava estressado, prometeu que ia conversar com Mário e Irene, que ia deixar claro que ela era a esposa dele e merecia respeito. Carolina quis acreditar, mas no fundo já sabia que era promessa vazia. Semanas depois, numa visita de rotina, Irene preparou um almoço grande. A mesa estava cheia. Estavam lá Mário, Irene, Lucas, Carolina e um casal de amigos dos sogros que Carolina nunca tinha visto antes. Durante o almoço, a conversa girou em torno de negócios. Mário tinha uma revenda de caminhões usados, um negócio sólido que ele tocava há anos. Ele falava com orgulho sobre as vendas, os clientes, as negociações que fechava. O amigo dele, um homem mais velho chamado Reinaldo, comentou que estava procurando caminhões para renovar a frota da empresa. Mário ficou animado. Começou a falar sobre os modelos que tinha, as condições de pagamento. Carolina ouviu tudo em silêncio. Pensou no pai. Pensou em como Sérgio nunca foi convidado para conhecer aquela família. Pensou em como Mário e Irene nunca nenhuma vez demonstraram interesse real em saber quem era o pai dela, o que ele fazia, como ele vivia. E então pensou que talvez um dia isso fizesse diferença. Mas ainda não. Ainda não era a hora. Naquele momento, tudo o que Carolina queria era ir embora, ir para casa. Chorar longe daquelas pessoas que insistiam em fazê-la se sentir pequena. Lucas percebeu que ela estava quieta demais. Tocou na mão dela por debaixo da mesa. Ela não correspondeu. Apenas continuou olhando para o prato, contando os minutos para poder sair dali. Quando finalmente foram embora, Carolina estava exausta. Não da comida, não do calor, mas de fingir que estava tudo bem quando nada estava. E o pior, ela já começava a duvidar se aquele casamento tinha salvação. Carolina acordava cansada, não porque dormia mal, mas porque acordar significava enfrentar mais um dia naquela rotina sufocante. Trabalho, casa, visitas aos sogros, sempre a mesma tensão, sempre o mesmo nó no estômago. Lucas continuava pedindo paciência, sempre paciência, como se paciência resolvesse desrespeito. Eles vão se acostumar, Carol. Só precisa dar tempo. Mas o tempo só piorava as coisas. Numa tarde de sábado, Irene ligou para Lucas. Queria que eles fossem almoçar lá no domingo. Lucas aceitou sem nem perguntar se Carolina queria ir. Quando desligou, ela estava parada na porta da cozinha, olhando para ele. Você nem perguntou se eu queria ir. Lucas suspirou. Carol, é minha mãe. A gente não pode recusar todo fim de semana.
Eu não recuso todo fim de semana. Eu só queria ser consultada antes de você aceitar. Tá bom, você quer ir? A pergunta veio tarde demais. E os dois sabiam disso. No domingo foram. E foi pior do que Carolina imaginava. Irene tinha preparado um prato que Lucas adorava. Falou sobre isso o almoço inteiro. Fiz do jeito que você gosta desde criança, meu filho. Ninguém faz igual. Olhou de relance para Carolina. Ensino a receita para quem quiser aprender. Carolina fingiu que não ouviu, mas a farpa entrou certeira. Depois do almoço, Mário chamou Lucas para ver uns documentos dos caminhões. Coisa de negócio. Carolina ficou na sala com Irene. Silêncio pesado. Irene mexia no celular. Carolina olhava para a janela. Até que Irene falou, sem tirar os olhos do celular. Você já pensou em ter filhos, Carolina? O coração de Carolina bateu mais forte. A gente ainda está se ajustando. Mas sim, eu quero. Irene finalmente olhou para ela. É que filho muda tudo, sabe? Exige estrutura, família presente, apoio. Carolina entendeu na hora. Irene estava dizendo que ela não tinha estrutura, que a família dela não estava presente, que faltava apoio. Minha família apoia a gente, Irene, mesmo de longe. Sei. Irene voltou para o celular. Longe é longe, né? Carolina sentiu vontade de gritar, de levantar e ir embora, mas respirou fundo. Contou até 10. Não ia dar o gosto. Quando Lucas voltou, ela pediu para ir embora. Disse que estava com dor de cabeça. Lucas estranhou, mas aceitou. No carro, ela ficou quieta. Lucas perguntou o que tinha acontecido. Carolina disse que nada. Ele insistiu. Ela explodiu. Sua mãe praticamente disse que eu não tenho estrutura para ter filhos, Lucas. Disse que minha família não está presente, que falta apoio. Lucas fechou a cara. Ela não quis dizer isso. Não quis dizer? Carolina virou para ele incrédula. Então o que ela quis dizer? Você está interpretando tudo errado. Errado? Carolina riu sem humor. Eu estou interpretando o desrespeito que você finge que não existe. Lucas bateu a mão no volante. Chega, Carol. Eu tô cansado disso. Toda vez que a gente vai na minha casa, você volta reclamando. Porque toda vez eles me humilham e você deixa. Lucas não respondeu. Apenas acelerou. O silêncio dentro do carro era gelado. Naquela noite, dormiram sem se falar. Nos dias seguintes, a distância entre eles cresceu. Lucas trabalhava até tarde. Carolina também. Quando estavam em casa, mal conversavam. Apenas coexistiam. Carolina pensava cada vez mais em desistir. Não porque não amava Lucas, mas porque amor sem respeito estava a matando por dentro. Uma semana depois, Lucas chegou em casa animado. Disse que os pais queriam fazer um jantar especial, uma comemoração. Tinham fechado uma venda grande de caminhões. Eles querem que a gente vá. Vai ter outras pessoas. Vai ser legal. Carolina olhou para ele. Você quer mesmo que eu vá?